Olá, bom dia, irmãs. Tudo bem? Então, eu tenho falado com várias irmãs durante esses dias de quarentena e é unânime como todas estão ansiosas para voltar. Eu também estou muito ansiosa para voltar a frequentar a igreja e poder encontrar todas vocês. Então, eu recebi o convite para fazer esse vídeo. Eu fiquei pensando assim, o que a gente mais precisa nesse momento? Então, o Senhor me mostrou aí, através do teu Espírito, um discurso da conferência de outubro do ano passado, e aí eu tive a certeza que era sobre esse discurso que a gente deveria falar, né? E também por algumas músicas que eu ouvi pela primeira vez essa semana, e são músicas que me levaram a ler as Escrituras, e eu fui encontrando como se fossem peças de um quebra-cabeça. E eu tive certeza que era esse discurso e era esse assunto que eu precisava falar. Então, eu me inspirei num discurso do Elder L. Todd Buddy, dos 70. O nome do discurso é Uma Confiança Firme e Resiliente. Mas o que é resiliente? Bom, muita gente não sabe, mas resiliente é um adjetivo que se refere à capacidade que todas nós temos de nos adaptarmos e de evoluirmos após uma dificuldade, após um problema. Então, para a psicologia, né, a gente tem muitas psicólogas aqui na aula, para a psicologia, ser resiliente é ter a capacidade de dar a volta por cima, lidando e superando as adversidades e transformando essas experiências negativas em aprendizado. Então, a gente, se você não sabe, você tem essa capacidade também. Então é o seguinte, vamos lá. O discurso começa com algo assim bem importante, que me tocou bastante, que fala o seguinte: confiar no Senhor inclui confiarmos no tempo dele e exige paciência e perseverança para suportarmos as tempestades da vida. Então, 2 pontos importantes, irmãs. Precisamos confiar no Senhor, que exige confiar no tempo dele, né? As coisas não são no nosso tempo, as coisas são no tempo dele, e ter paciência e perseverança para suportar as adversidades, as tempestades. E aí a gente para pensar na situação que a gente está vivendo hoje. A gente está no meio de uma tempestade, né? Tanta gente se contaminando com essa doença, com esse vírus, tanta gente morrendo, né? Cada uma de nós conhece alguém que se contaminou ou alguém que faleceu por conta dessa doença. Então, tanta insegurança, tantas dúvidas, tantos medos, né? Falta de hospitais, falta respiradores, muita gente perdendo o emprego. Então, esse é um momento que a gente pode se dizer que estamos passando por uma tempestade. O Elder Todd Buddy disse o seguinte: todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. De modo paradoxal, as aflições e a tristeza nos preparam para sentir alegria se confiarmos em Deus e em seu plano para nós. Então, o que ele está querendo dizer? Que é meio paradoxal, né? As aflições e as tristezas, elas nos preparam para a gente sentir alegria. Mas se confiarmos em Deus e em seu plano para nós. Ele nos deu um exemplo, né, para ilustrar isso. Ele nos deu o exemplo aí da jornada dos Jareditas à Terra Prometida. Esse exemplo serve perfeitamente como uma metáfora para a nossa jornada aqui nessa mortalidade. Quem não conhece, essa história está no livro de Mórmon, tá? É no livro de Éter, conta essa história. Aí a gente vai resumir assim bem rapidamente, depois as irmãs podem, quem não conhece pode ir lá ler. É no livro de Éter. E a história é o seguinte: acontece lá naquele lugar onde a gente lê nas escrituras, na Bíblia, na Torre de Babel. Então o Senhor ordenou, foi naquele momento, o Senhor ordenou ao irmão de Jared, que era uma espécie de líder espiritual para uma parte do povo, né? O Senhor ordenou que eles construíssem barcos e prometeu a eles uma terra
escolhida entre todas as terras do mundo. Então era uma terra especial, era um lugar especial para eles, e o Senhor prometeu que seria deles, mas eles teriam que construir as embarcações e o Senhor ia direcioná-los para essa terra. Então eles teriam que sair de uma região que é lá na Mesopotâmia. Mas onde é a Mesopotâmia? A Mesopotâmia é entre o rio Eufrates e o rio Tigre, e fica ali no Oriente Médio, onde é ali a região do Iraque, ali, naquela região. Então a gente para imaginar, eu olhei no mapa, imagina uma viagem saindo, naquela época, saindo do Oriente Médio, atravessando todo o Oceano Atlântico para chegar aqui nas Américas. Irmãs, essa é uma viagem quase que impossível, né? São mais de 10 mil quilômetros no oceano, atravessando de um continente a outro, naquela época, sem nenhuma tecnologia, com barcos feitos ali manualmente por eles. Então eles construíram as embarcações, eram oito embarcações, e eles iam atravessar o oceano para essa terra que o Senhor prometeu para eles, né? Construídos os barcos, o irmão de Jared questionou o Senhor sobre o fato de não terem luz, porque os barcos iam ser todos selados, né, para não entrar água. Então o irmão de Jared questionou o Senhor como eles fariam essa travessia, essa viagem, que era bem longa. Eles não sabiam quanto tempo, mas sabiam que seria uma viagem longa. Como eles ficariam sem luz durante a viagem? E a gente lê nas Escrituras o seguinte: ele falou assim para o Senhor: ó Senhor, realizei o trabalho que me ordenaste e fiz os barcos segundo tuas instruções, e eis que não há luz neles. O Senhor consentirás que cruzemos estas grandes águas na escuridão? Irmãs, quantas vezes a gente já orou perguntando ao Pai Celestial se ele ia permitir que a gente atravessasse a nossa vida sem alguma coisa que a gente acha que a gente precisa, ou uma coisa que realmente a gente precise, né? Então, quantas vezes a gente perguntou: Senhor, eu sou tão fiel, né? Eu tento fazer todas as coisas da melhor maneira, da maneira que o Senhor espera que eu faça. Por que eu não recebo isso que eu estou pedindo? É que eu preciso disso, eu acho que eu preciso disso. Então a gente acha que precisa de uma coisa e a gente questiona o Senhor, porque o Senhor não permite que a gente tenha essa bênção, ou a gente ganhe essa coisa que a gente precisa, né? Como o irmão de Jared questionou, né? Eles foram obedientes, mas não tinha luz. Então, Senhor, você vai deixar a gente passar por isso sem ter luz? A gente fez tudo que o Senhor mandou. A gente foi obediente, construiu do jeitinho que o Senhor ordenou. E a gente vai passar sem luz? Então a gente questiona o Senhor também muitas vezes, como o irmão de Jared fez. Ele também falou ao Senhor da preocupação que ele tinha quanto à falta de oxigênio, né? Já que os barcos seriam selados, o oxigênio não seria suficiente para todas aquelas pessoas durante todo o tempo da viagem, né? Ele fala que eles não sobreviveriam até chegar no destino. E aí eu paro para pensar, quantas vezes nos sentimos assim também? Quantas vezes a gente se preocupa e a gente se sente incapaz de sobreviver até o final do dia, né? Tantos problemas, ai meu Deus, será que eu vou conseguir chegar até o final do dia? Ou será que eu vou aguentar seguir nessa jornada na minha vida até chegar ao lar celestial? Será que eu vou conseguir? Porque não é fácil, irmãos. O Senhor fala que o caminho é estreito e apertado, né? Ninguém disse que o Evangelho, a gente quando aceita o Evangelho, quando a gente aceita Cristo, quando a gente resolve seguir o Evangelho, ninguém falou que seria fácil. Pelo contrário, a gente tem muitas dificuldades, né? Então, após solucionar cada uma das preocupações do irmão de Jared, né, o Senhor explicou algo muito importante que serviu para ele naquele momento, né, e que serve perfeitamente para nós hoje. Está em Éter 2:25. Eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: Éter 2:25. Não podeis cruzar este grande mar sem que eu vos prepare contra as ondas do mar e os ventos que saíram e os dilúvios que hão de vir. Então o Senhor ele deixou bem claro que eles não conseguiriam sozinhos. E a gente sabe que nós não conseguiremos sozinhos.
não conseguiremos atravessar essa jornada da vida mortal sozinhos, né? Eles não tinham controle da situação e o único meio de cruzar as grandes águas seriam colocando a confiança no Salvador. E é isso que a gente precisa também, irmãs. A gente precisa colocar a nossa confiança no Salvador. Ele está nos falando claramente, não conseguiremos sem a ajuda dele, sem confiarmos nele. Então os jareditas entraram nas embarcações e se lançaram ao mar, né? Não porque eles sabiam exatamente tudo que aconteceria naquele momento, né? Mas porque eles aprenderam a confiar no poder, na bondade e na misericórdia de Deus. E é isso que a gente precisa, irmãs. A gente precisa confiar no poder, na misericórdia e na bondade de Deus. Ah, mas eu estou passando tantos problemas, eu estou tão desesperada. Confia no poder, na bondade e na misericórdia de Deus. A jornada não foi fácil, irmãs. Claro que não seria, né? A nossa também não será fácil. Não é fácil. Contudo, lemos que o vento não deixou de soprar em direção à terra prometida. É incrível como o Senhor faz, né? Ele não falou que seria fácil, a gente sabe que vai ser difícil, né? Nas Escrituras diz que no mundo tereis aflições. Mas ele também fala, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, nas Escrituras, nessa história do povo de Jared, fala que o vento não parou de soprar na direção da terra prometida. E aí eu quero ler para as irmãs o que o Elder Todd disse no discurso dele. Eu achei muito interessante, que é o seguinte: vivemos em um mundo em que as ondas gigantescas da morte, das doenças físicas e emocionais e das provações e aflições de todo tipo quebram sobre nós. No entanto, por meio da fé em Jesus Cristo e ao escolhermos ter confiança nele, nós também podemos ter luz continuamente, seja em cima ou embaixo d'água. Nós podemos ter a certeza de que Deus nunca deixa de nos impulsionar em direção à terra prometida. Irmãs, seja o que for, o problema que a gente estiver passando, o Senhor sempre, não é de vez em quando, ele fala que é sempre, e é uma promessa, né? Ele não é homem para que minta. Ele diz que é sempre, ele sempre vai nos direcionar ao nosso lar celestial. Basta que a gente tenha fé e confiança nele. E o Senhor sempre nos direcionará ao nosso lar celestial, por mais difícil que seja entender isso quando a gente está passando pelos nossos problemas. A história conta que essa viagem do povo de Jared durou 344 dias. Imagina, quase um ano preso dentro de um barco, sem saber onde iam chegar. A história conta que essa viagem durou esses 344 dias e eles não sofreram dano algum. Claro que foi difícil, né? Fala que eles cantavam e louvavam sem cessar, pois se sentiam felizes e gratos, mesmo tendo aflições. Né? Esse povo ele se regozijava com as bênçãos, mesmo antes de chegarem à terra prometida, pois eles tinham uma confiança firme e resiliente no Senhor. Né? Em meio a tantas dificuldades, a tantas tempestades, eles tinham essa confiança, eles eram tão confiantes no Senhor que eles cantavam e louvavam o tempo inteiro. Né? E é essa confiança que a gente precisa ter, essa confiança firme e resiliente. Né? Para terminar, eu quero fazer um link aí com os versículos da Bíblia, né, que está no livro de Abacuque 3, versículos 17 e 19. Abacuque, ele foi um profeta do Velho Testamento, e esse texto é uma oração, e eu achei assim espetacular, irmãs. Essa oração fala o seguinte, está no Velho Testamento, o livro de Abacuque. Abacuque significa abraço, aconchego. Eu achei bem legal eu descobri ontem essa definição do nome dele. Então, Abacuque está depois de Naum,
Abacuque 3, 17, 18 e 19. Irmãs, prestem atenção nesses versículos. Eu tenho certeza que vocês vão sentir o que eu senti quando eu li esse versículo essa semana. Eu já li algumas vezes. E todas as vezes que eu leio, eu sinto o Espírito tocando em mim. E ele fala assim, ó. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, regozijar-me-ei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os pés da serva e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, irmãos, esse é tremendo, porque ele fala que ele começa o versículo 17 falando de várias dificuldades, né? Que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto, e a gente traz isso para nós hoje, ainda que tenha doenças, ainda que eu tenha perdido o meu emprego, ainda que meus filhos tenham se afastado do evangelho, ainda que eu esteja com a minha geladeira vazia, minha despensa está vazia, ainda que o meu marido tenha perdido o emprego, ainda que eu esteja doente. Ele fala no 18, todavia eu me alegrarei no Senhor e regozijar-me-ei no Deus da minha salvação. Exatamente como o povo de Jared fez. Né? Mesmo tendo vários problemas, tendo que largar a terra onde eles viviam, tendo que atravessar aí tantos dias, 344 dias para ser mais exata, preso dentro de um barco, sem saber onde eles iam chegar. Então, todavia, eles se alegraram no Senhor. E nas escrituras, na Bíblia também fala a mesma coisa. Mesmo com tantos problemas, com tantas dificuldades, mesmo no meio das tempestades, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, regozijar-me-ei no Deus da minha salvação. E no 19 ele fala o seguinte, o Senhor Deus é a minha força. Então, é confiança pura, irmãs. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os das servas. Servas é um animal, é o feminino de corça, né? Nas escrituras também a gente encontra corças. Corças são animais como veado, né? Como veado. E eles são animais que são muito hábeis em subir montanhas. Então, ele fará os meus pés como os pés das corvas, ou seja, são pés que sobem montanhas, irmãs. Então, dificuldades a gente pode subir. E ele me fará andar sobre as minhas alturas, ou seja, ele vai nos levar a lugares altos. É tremendo, irmãs. Esses versículos me tocaram profundamente. E além desse versículo, eu também quero ler em Alma 36:3, que eles testificam a mesma coisa. Ele fala o seguinte em Alma 36:3: aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações e em suas dificuldades e em suas aflições e serão elevados no último dia. Olha essa promessa, irmãs. Aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações. Ele não falou em algumas tribulações, ele falou em suas tribulações, em todas as tribulações, em suas dificuldades, em suas aflições. Quais são suas aflições, irmãs? Quais são suas dificuldades? O Senhor está falando para a gente que Ele vai nos auxiliar em nossas tribulações, em nossas dificuldades e em nossas aflições, e nós seremos elevados no último dia. E para isso a gente precisa confiar nele, né? Outro versículo também, nas escrituras a gente acha vários, irmãs, né? Nas escrituras a gente encontra vários versículos que podem nos ajudar nesses dias que a gente está passando, dias tão difíceis, né? E eu queria ler para vocês o que está em Romanos 15:13, que é muito especial também. Ele fala o seguinte, Romanos 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz na fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo.
É maravilhoso. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz. É Ele, só Ele pode fazer isso, irmãs. O Deus de esperança, esse Deus que a gente serve, Ele nos encherá de toda alegria e paz na fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Então a gente pode ter essa promessa na nossa vida, se a gente confiar nele, se a gente tiver uma confiança firme e resiliente, como a gente vê nesse discurso aqui do Elder Todd. Né? A gente pode abundar em esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós podemos ser abençoados com paz, irmãs. Isso é uma promessa e eu creio nisso, eu testifico que isso é verdade. Podemos ser abençoados com paz e esperança em Cristo, mesmo nos momentos de incertezas e dificuldades. Né? Eu testifico disso, irmãs. Testifico também que Ele é o Cristo, que se confiarmos nele, se tivermos essa confiança firme e resiliente nele e nos planos que Ele tem para nós, Ele nos dará segurança. Tenho certeza disso, irmãs. Precisamos confiar em Deus. Eu testifico que Ele é o Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Salvador, irmãs. E os planos que Ele tem para nós são planos de vida e não planos de morte. São planos de paz e não planos de guerra. E Ele Ele nos promete nas Escrituras que se confiarmos nele, mesmo nos tempos que a gente está vivendo hoje, em tempos de dificuldades, em meio a muitas tempestades, Ele pode nos dar paz, né? Essa paz que o mundo não dá. O mundo nos dá algumas alegrias que são muito passageiras, mas nas Escrituras diz que a paz que o Senhor dá é uma paz duradoura, né? Então eu presto meu testemunho. Ele é poderoso, irmã. Irmãs, Ele é poderoso e a nossa esperança está nele, precisa estar nele. Né? Ele cuida de nós, Ele nos ama e Ele nos conhece. Ele nos conhece pelo nome. Não somos números, somos nomes. Né? Ele sabe exatamente das nossas necessidades. Ele sabe exatamente qual é a nossa tempestade. E Ele sabe a maneira como nos ajudar. E Ele nos direciona sempre. Sempre Ele nos direciona. Ele prepara um meio para a gente chegar até a presença dEle. Né? E essa é a nossa meta. Ele é poderoso e a nossa esperança é Ele. Ele cuida de nós e não permitirá, irmãs, eu tenho certeza disso. O Senhor não permitirá que pereçamos. Precisamos confiar nele. Ele é um Deus que nos ama. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu vou deixar também, a gente vai postar no grupo uma música que eu ouvi, que tocou profundamente no meu coração. E fala exatamente sobre isso. Tá? Eu espero que as irmãs ouçam a música e sintam o amor do Salvador por nós. Em nome de Jesus Cristo, amém.